Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um podcast Pod Mário. Ao meu lado o senhor Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin, e hoje nós vamos bater mais um papo e falar de empreendedorismo sem frescura alguma. Bom, já percebemos nas redes sociais que vocês adoram um assunto e que nós também adoramos, então temos em comum, que é a Gazin. Bom, então hoje o seu Mário Gazin vai falar um pouco mais sobre esse grupo tão importante na vida das famílias brasileiras. Olá, seu Mário, o senhor tá bem? Tudo bom? Como vai? Ô, Johnny, tudo bem. Olha, mais uma vez, muito obrigado por você estar ligado no Pod Mário. E não desliga não sai daí não. Continua aí ligadinho que você vai ver bastante coisa boa. Eu de vez em quando reclamo aqui que eles me perguntam muito, mas hoje eles vão perguntar bem menos. Então pode ficar tranquilo aí que a coisa é boa aqui hoje, né? Então hoje vai ser tranquilo, o senhor vai adorar o assunto de hoje. Acho que vamos sim. Isso vamos com toda certeza. Eu acho que é bastante interessante. Eu acho que vamos hoje falar de coisa boa aqui, que é a sustentação da comunidade. Hoje estamos em casa e vamos falar sobre a Gazin, principalmente sobre o que ela representa para os brasileiros. Hoje é uma empresa que emprega mais de 8.000 funcionários e que tem algo muito bacana que a gente vai compartilhar nesse podcast com vocês hoje, que é o investimento em diversos projetos sociais e ambientais. Quando tudo começou, seu Mário, lá em 1966, o senhor tinha planos de investir tão forte em uma sociedade melhor para os brasileiros? Olha, quando você olhar 66 já era um pouco longe, né? Porque, na verdade, naquele tempo as pessoas montavam a empresa para cuidar da família. Certo. Né? Eu quero ter uma família, quero ter os filhos, quero que meus filhos não sofram como eu sofri. Depois, com o meio do caminho, com o aprendizado da vida e com tantos seminários que você acaba vendo e aprendendo com grandes professores, e os professores que nos levam para frente, então a gente aprendeu que hoje a empresa já não é mais uma empresa da família. Ela é uma empresa da comunidade. Daí, quando nós falamos comunidade, muitas vezes você está numa comunidade pequena e você ainda não expandiu, então você é dali. Mas quando você cresce, você passa assim, você globalizou no Noroeste, por exemplo. Nós estamos aqui no Noroeste do Paraná, você globalizou no Noroeste do Paraná. E depois você globalizou no Paraná todo, depois você globalizou num outro estado. A Gazin já é global no Brasil, ela não é global no mundo, mas ela é global no Brasil. Então, é isso aqui que a gente começa. Então, nada que a gente pensa hoje, do meio da caminhada dos 55 anos, aí, na metade do caminho, a gente aprendeu que a empresa tem que ser da comunidade, né? Ela vive para a comunidade, vive para dar emprego. Por exemplo, você já teve outro patrão, não teve, John? Já. Teve. E lá você tinha que trabalhar, não tinha? Aqui, você vai trabalhar a mesma coisa trabalhando na Gazin. Só que trabalhar, todo mundo trabalha. Não mudou nada disso de 55 anos, mas mudou a crença e o jeito de trabalhar. Quer dizer, hoje ninguém mais pensa em uma pessoa só. Você tem que pensar em nós. Pensa no todo, né? No topo. Não é mais na base só como pisavam antigamente. Então isso fez com que crescesse muito. Então hoje nós pega ali, olha, nós temos que pensar na comunidade, pensar no outro. Você trabalhava em outro patrão, você veio para cá porque pensou em melhora. Mas pode até você ter ganhado um pouquinho mais. Mas a cobrança, quando a gente ganha um pouco mais, é maior, não é maior? Com certeza. Com toda certeza é maior. A mesma coisa de vocês lá. Aumentou o salário, a cobrança, espera que vem, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava de empregado, na nossa época, era 60 horas. Quando eu comecei a trabalhar empregado, era 64. Depois caiu para 60, 58, 44 é hoje. Né? Hoje é 44, você trabalha 44 horas por semana. Então, veja como que foi caindo. Agora, será que... Eu me lembro que até pouco tempo atrás, nós que temos um pouquinho aí acima de 40 anos, lembra que falavam muito que nós ia trabalhar só 40 horas, que ia ter 40 horas. No governo Lula se falava muito isso, né? Que a carga horária vinha para 40 horas, que o povo tinha que viver mais folgado. Eu nunca me preocupei, eu falei, meu empregado vai trabalhar 40 horas e vai fazer os que faziam em 44, que eu chego o pau. Né? Vai estar ali, vai ser brigado isso. Então tudo isso não precisa assustar, que você vai fazer. Você trabalhou menos horas, mas vai ser muito mais apertado. Né?
Isso com todo mundo é dessa maneira. Todo mundo me aperta também um pouco mais, né? Aperta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aperta um pouco mais. Agora, por exemplo, antes eu andava de avião para todo lado, porque eu era o presidente da empresa. Agora, como eu me aposentei, Mário, tem que ir lá em Minas. Podia ir de avião, né? Mas fala, você está aposentado, vai de carro. Gasta menos. Tem que ir no Mato Grosso, vai de carro, você gasta menos. Aí vai vendo uma loja aqui, outra loja ali. Então, veja como que a cobrança é. A cobrança não vai parar nunca. Então, gente, patrão é patrão, funcionário é funcionário. A vida inteira isso não vai mudar nunca no mundo. Mas a comunidade muda, né? A comunidade cresceu. E isso é muito bom. Acho que as empresas passou a olhar com muito mais carinho. Basta nós olhar, por exemplo, os hospitais que atendem o câncer hoje no Brasil. Nós somos o país que mais atende câncer no mundo. Né? O Hospital do Amor, lá de Barretos. Nós temos aqui, eu gosto de falar da UPCAM, porque nós temos a UPCAM aqui, que é o hospital mais perto de nós, que está mais coisa, mas tudo se faz a mesma coisa. Tem o Hospital do Câncer de Londrina. Gente, como pode um hospital atender 1000 pessoas por dia sem cobrar um centavo de ninguém? Se você quiser pagar, eles não recebem. Meu Deus, olha, gente, tem hora que eu penso assim comigo, o que é milagre? Todo mundo fala milagre, onde é o milagre? Milagre é esse. Como é que isso consegue viver? O governo manda pouco, mas manda, ajuda. Gente, tem gente que vai dar, você sabe o que é dar esmola? Sabe o que é esmola? A pessoa pega lá e fala, bota isso aí, é moeda, deu moeda, bota aí na caixinha e depois nós vamos dar de esmola. Nós vamos levar para a igreja, vamos dar para... É esmola. Esmola nunca é muito. Tudo é pouco, mas todo pouco ajuda, esse pouquinho ajuda. Sabe que esses hospitais viver de doação? De R$10, R$5, R$15, R$20 e fazer o que eles fazem. Um tratamento tão caro, né? Uma injeção custa uma fortuna, o remédio custa tanto caro e estão tocando até hoje. Então, isso são os milagres que a vida nos dá, a vida nos tem isso. Então, hoje as empresas passou a olhar o mundo, ou as comunidades olhar um mundo um pouco diferente, um pouco mais pensando em nós, não mais pensando no eu empresário, né? Pensando em nós, e pensando em nós é muito melhor. Então isso tem crescido muito o Brasil, né? O Brasil tem crescido muito, não só o Brasil, o mundo todo tem crescido. Né? Então, e hoje o mundo enxerga um pouco diferente, as comunidades passaram a se ajudar um pouco mais. Né? Aqui em Douradina, por exemplo, logo que começou uma indústria aqui, começou a faltar gente, né? Porque Cianorte tinha muita fábrica de roupa. Né? Lá empregava muita mulher, mas não empregava muito homem. Aqui nós precisávamos de homem. Então era uma luta aí entre nós e eles. Lá era uma luta, porque aqui nós precisávamos de homem, lá precisávamos de mulher. Porque o serviço era um pouco diferente, um que toca o outro. Aqui o aluguel de casa aqui era você não lembra, mas aqui custava uma fortuna. Vamos falar, um aluguel de casa aqui falava em R$3.000, R$2.500. Agora, eu falei, puxa vida, né? Aí nós tínhamos um padre aqui, Padre João, né, que deixou muita saudade. E como que nós faz? Como que nós não faz? Eu tinha um pedaço de terra aqui no fundo e peguei o terreno, fomos na Alemanha, arrumamos um dinheiro numa comunidade, não tem nada de governo, não tem de governo alemão. Tem de uma comunidade alemã, fizeram lá uma vaquinha, outro lá, e nos mandaram, na época, foi 500, que tem dólar. Veio em dólar, na época não era euro ainda, era em dólar. Nós fez 50 casas aqui. Desde que, quando a promessa que nós tínhamos que dar, que eles pediram, era que nós tínhamos que ser uma casa com 2 portas e com janelas, né, com vitrô e portas, e tinha que ser coberta com telha. Porque acho que eles olharam que o Brasil tinha muito brasilite na época, teria ternite, mas tinha que ser com telha. Nós fizemos e mandamos a foto para eles, o dinheiro veio certinho, né, e fizemos, mas que tinha que ter uma parceria com a comunidade daqui. O que era a comunidade daqui? Alguém tinha que botar energia elétrica. Né? Quer dizer, na época eu dei o terreno, o governo do estado, na época, era o Lerner, acho que era o governo Lerner, ele me fez a rua, não fez asfaltada, fez a rua e botou energia elétrica e água encanada. E foi isso que fez. Então participou o dinheiro alemão
E a comunidade aqui botou rua, e outro deu terreno, e outro botou energia elétrica. E 50 casas saiu aqui. Depois veio mais uma outra remessa de mais 100 casas, depois veio outra de mais 100 casas, e agora tem mais 2 alqueires, ponto 4, para fazer mais 120 casas aqui em Douradina. Hoje o aluguel aqui é mais barato, porque todo mundo já tem sua casinha, agora com mais 120 casas, mais uma coisa. Então, são as coisas assim que, se a gente olhar isso, há 30 anos atrás, quem é que dava um terreno para o outro? Quem é que ajudava a construir uma casa para o outro? Era muito difícil. Aqui tinha na campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade era a mesma coisa. Todo mundo aí na campanha da fraternidade, dinheiro ia para onde? Um dia eu perguntei, para onde vai esse dinheiro? Isso vai para tal lugar, tal lugar. Eu falei, por que não fica aqui? E aí, na época, eu comprei um terreno aqui perto do cemitério, tem até hoje lá. E eu falei, vamos dar. Então, o dinheiro da campanha da fraternidade desse ano, eu quero fazer uma casa e doar uma família. Aí fiz o primeiro ano, fiz o segundo e o terceiro ano. Depois aí acabou. Eu saí da onde eu estava e aí pararam. Mas está lá até hoje, continua sendo feito isso. Isso quando é que, se lá no passado, há 30, 40 anos atrás, isso já faz muito tempo. Há 50 anos a gente pensava nisso, pensava só nele, na família dele, e era assim por diante. Muito pouca coisa tinha que se fazia a comunidade. Além disso, hoje com lojas espalhadas por diversos estados, cidades, a Gazin é uma referência em muitas coisas, né, seu Mário? Como, por exemplo, atendimento de excelência, mix de produtos, preços, benefícios aos clientes, mas também é reconhecida pelas iniciativas sociais e ambientais, sendo uma das principais o investimento de usinas solares. O senhor chegou a idealizar as usinas solares lá atrás ou é um projeto que surgiu com o tempo? Outra pergunta, qual o senhor acredita que seja a importância da Gazin investir em energia solar? Meu sonho, gente, não era bem esse não. Meu sonho era, quando eu comecei, era que no ano 2000 eu tivesse 1000 funcionários. Tudo que eu pensava na vida era chegar ao ano 2000 com 1000 funcionários. Se tem uma coisa nesse mundo que eu trabalhei e lutei muito, foi para chegar no ano 2000 com 1000 funcionários. Eu cheguei com 1170 funcionários no ano 2000. Então foi um sonho assim que se realizou. E se eu falo, não sou muito ligado em sonho não, mas esse não era sonho, era vontade mesmo, era vontade. Porque sonho, você da vez sonha aí é besteira, não era vontade de chegar no ano 2000 com 1000 funcionários e cheguei com 1170. Então isso para mim foi uma graça de Deus. Depois a energia solar, com toda certeza, ela veio por necessidade, não foi nem planejamento, ela veio por necessidade. A energia é cara, a geração de energia não é tão cara, mas cada estado cobra o seu ICN conforme for. É a mesma coisa o petróleo. O petróleo tem lugar que ele é mais barato, tem lugar que ele é mais caro, porque cada estado bota o imposto que ele quer cobrar. O Paraná é um estado que a energia é cara, o ICN aqui é mais caro. Aí vem a necessidade da energia elétrica, né? Então, de criar as usinas solares. Veio aí aumentando. Eu me lembro que logo no começo, quando eu tentei fazer a primeira, ficava muito caro, né? Ficava em 50 e poucos milhões. E aí o cálculo que a gente fez ainda não compensava. E também elas estão muito focadas que você não pode, você tem que montar uma aqui, tem que ser para o Paraná. Você tem que montar outra no MS, outra no MT. São separadas, ainda a lei não dividiu. Eu posso mandar energia para lá, energia para cá, energia para o outro lado. Então ainda são separados. Mesmo o MT e o MS, que é Energisa, é a mesma empresa que distribui nenhuma e nem a outra, o Rondônia é a mesma, você tem que fazer as usinas separadas para cada estado. Aí nasce aí a ideia de montar então a primeira usina. Na época que houve bastante teimosia, porque eu queria que fizesse ela maior. Aí uma maior paga mais imposto. Devia ter feito, nós fizemos, ela ficou pequena. Hoje nós já pensamos em fazer outra no estado, tem uma no estado do MS, foi a primeira que funcionou. Também deu muito trabalho para fazer ela, eu acho que hoje tem que mudar o jeito de fazer. Agora estou fazendo uma que deve ficar pronta em 90 dias, do contrato, de assinatura do contrato, para fazer ela com 90 dias, é não adiantar dinheiro para esse pessoal. Essa aqui, nós adiantou dinheiro, ela ficou quase 3 anos parada no projeto,
né? Ela era para ser a maior usina do Brasil. Quando ela ficou pronta, ela já era pequenininha, né? Porque cresce muito, né? Nós pegamos uma também, essa do MS, pegamos uma no MT. Ela tem 55 mil metros de área coberta de placas. Também ela era para ser a maior hidrelétrica de solar do país. Hoje, quando ela ligou, demorou 2 anos e pouco para ligar, a energia de ligar ela passou a funcionar, ela já era pequena. Você vê o tamanho do crescimento desse tudo. E agora está saindo a terceira, que é no estado de Rondônia. Então, essa está saindo, deve ficar pronta em 90 dias, 93 dias é o nosso contrato. Energia solar é a coisa do futuro, é uma coisa boa. Eu não sei até onde ela vai, mas é uma coisa boa. Antes era eólica era que tinha. E já pensei em montar também ali no Porto Camargo, porque ali venta bastante. Mas fiz um projeto, na época ela ficava muito cara. Hoje já ficou bem mais barato, já compensa, né? Hoje já é uma ideia nova também, de fazer também, porque tocar com o vento. Então tem muita coisa boa nascendo aí. Então a tecnologia é muito grande e eu acho que cada dia mais nós vamos ter muita novidade acontecendo aí, né? Então isso aqui é coisa boa acontecendo. Outros projetos que chamam muita atenção também é o Rio Tá Pra Peixe e o Cine Gazin, que estão ligados à educação ambiental e acesso à cultura também. O senhor já participou de alguma edição do Rio Tá Pra Peixe com as crianças aqui de Douradina? É uma iniciativa bem legal, onde as crianças soltam peixes na natureza para incentivar a preservação. Isso é muito legal. Qual o senhor acredita que seja a importância de manter projetos como esses vivos? Acho que é bom, acho que essa é a educação que nós temos que dar, né? Porque eu falo assim que até na região aqui agora os peixes aumentaram, porque não é só a Gazin que faz, mas a Gazin começou, ela é pioneira na região, ela é pioneira no soltar o peixe, né? Do Rio Tá Pra Peixe. Já fui lá várias vezes ver eles soltarem. Tem a limpeza dos rios também, que a gente faz aí de vez em quando. Você desce de barco aqui, vai sair lá daqui a 60, 70 quilômetros, andando, limpando as beiras de rio. Quando entra a fecha da pesca, né, que é o lixo que não é lixo, mas é o lixo que é você o lixo, né? Eu não falo que o lixo você deixa o lixo. Quando você larga uma lata, um lixo para trás, você não largou uma lata, você largou você lá, você largou um pedaço de você lá dentro, né? Porque o lixo é você, não tem outro jeito de dizer outra palavra. Como achar outra palavra se o lixo não é você? Se você que largou ele lá, você largou para trás. Quando você leva, você não tem que trazer? E por que a pessoa não traz o lixo dele? Então ele é um lixo que fica para trás, é um lixo da pessoa que ficou para trás. E você, quantas vezes eu já fui catar esse lixo aí de vocês aí nas beiras do rio, dos pescadores que largam, das pessoas que vão lá acampar e largam, lata, rede, anzol, tudo, vai jogando tudo fora. Quer dizer, isso é uma coisa muito feia, né? Eu acho que muito feia. É a mesma coisa na nossa cidade, por exemplo. Você vai indo aqui, chupou uma bala, joga o papel aqui, joga o papel ali. Gente, o prefeito não é obrigado a catar seu lixo. Ele é obrigado a pegar no lugar do lixo. Todo lugar tem o lugar do lixo, tem o tambor, tem um lugar para você jogar o lixo. É ali que está o lixo. É verdade. E quem já foi em Moscou, por exemplo, né, na Rússia, Kourabichovsk, que é isso, mais ou menos, se não for, é mais ou menos parecido. Esse cara proibiu os russos chupar chiclete. Porque eles chupavam o chiclete e depois jogavam na rua. Pisava, ficava aquele trem lá. Em Moscou você não acha uma chiclete na rua que foi jogado, né? Não tem, porque era proibido vender chiclete. Isso é falta de educação. A educação do povo fez com que ele sofresse e não tivesse o prazer de mastigar o chiclete. Bom, além desses projetos e muitos outros, nos últimos anos também a Gazin tem se destacado pelo incentivo ao esporte. Inclusive é patrocinador oficial de times grandes do Brasil, como Fluminense, São Paulo, Goiás, e todos com contrato para a temporada de 2021. É uma excelente visibilidade para a marca. O senhor gosta de esportes? Segunda pergunta, o senhor assiste futebol? E a terceira, o que o senhor acha dessa iniciativa de patrocinar os times? Olha, eu gosto quando o Corinthians joga. Percebes pela Arena Corinthians aqui, ó. Quando o Corinthians joga, eu tenho que ver o jogo. Quando é o adversário, é adversário. Não é esquerda nem direita. Porque eu acho que os times de futebol, aí eu torço pro Corinthians, aqui tem mais um corintiano, mas
Tinha um louco aqui que era palmeirense, ele pegava meu campo aqui e ponhava ali lá atrás. Ele escondia aqui, né? Então, nós não era adversário, nós era concorrente de torcer. Ele já me levou no estádio do Palmeiras e eu já levei ele no estádio do Corinthians. Então, esse que a gente tem que fazer, né? Eu acho que uma coisa fala com a outra. É bom, eu acho que para a marca, como a Magazine já é uma empresa globalizada Brasil, não é globalizada mundo, mas tem ajudado bastante. Eu acho que passou a ser um pouco mais conhecida, mais divulgada e tem aí os grandes benefícios que tem. Isso que chama dividir recurso, né? Porque se eu pego esse dinheiro todo e deixo ele no caixa da Magazine, ele é um caixa mais forte. Mas não, ele foi dividido para cada um lado, para cada outro. No passado ele custava muito caro porque existia aquele negócio aí, só quem investia era Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, então eles pagavam muito caro. E como eles saíram um pouco de mercado, aí deu um jeito das empresas mostrarem o que elas são. Eu acho que isso é muito interessante, né? E eu acho que isso é muito bom, acho que valeu a pena. A marca passou a ser uma marca muito mais forte, uma marca muito mais conhecida e muito resultado. Mas não tem só isso, tem muitas outras coisas boas que tem por aí, né? Eu acho que tem bastante coisa boa. A Magazine paga, por exemplo, eu acho que hoje chega quase 600 pessoas na faculdade, né, com curso pago. Não é 100%, paga 50%, se ele tirar 80% na média no semestre, ele recebe os outros 50% em dinheiro. Isso é muito bom, acho que esse é o maior projeto da história de uma empresa. Eu acho que é uma coisa mais boa que tem é educar, né? Educar na sabedoria, não educar em casa. A educação de casa é uma e o aprendizado que nós temos que falar, né? O aprendizado é a melhor coisa do mundo e isso tem dado muito resultado. E quando você falou ali do atendimento da Magazine, né? Por que o atendimento é um pouco melhor, um pouco mais rápido? Porque todo mundo passou por essa faculdade, né? Todo mundo passou por esse aprendizado. Uma pena agora que nós já vamos quase por 1 ano e meio que está parado, tudo isso parou, os nossos ônibus estão tudo aí parado, que puxa o pessoal que vai para lá, vem para cá, tudo aí parado. Então, eu tenho medo que isso acaba não voltando mais, né? Acaba não voltando, porque o pessoal deu desse jeito, deu certo, e acabou dando certo mesmo. Eu acho que bem assim que acho que nós temos que ver. Eu ia todo ano nos Estados Unidos, no seminário, talvez não vou mais. Eu posso até ir lá passear, mas já o seminário eu posso ver aqui. Então, muita coisa vai mudar e já está mudando da pandemia para cá. Por fim, mas não menos importante, seu Mário, eu queria que o senhor deixasse agora algumas dicas para empresários que ainda não investem em projetos sociais. Qual o senhor acredita que sejam as principais vantagens que isso traz para uma empresa? Olha, tem muitas e eu entendo a cada um. Eu entendo que eu também já fui pequeno, né? Eu fui pequeno numa época que tudo era pequeno, né? E quando tudo era pequeno, não tinha ninguém que nos ensinava, nós não tinha ninguém que ensinava. Depois que veio aí o Sebrae, que foi um passo grande, eu acho que quem é pequeno tem que ir ao Sebrae. O Sebrae é mãe e pai das pequenas empresas e ajuda muito, né? Com conhecimento, né? Com a educação que você não teve que não tem em casa, que é a educação de casa. A educação do comércio está no Sebrae hoje para pequenos. Nós já saímos dessa linha, eu já saí faz muito tempo que eu saí, que eu passei para ser grande, e aí então a gente tem seguido isso aí. Mas vale a pena, eu não sou muito assim, por exemplo, tem gente que gosta assim, eu vou dar um pouquinho para isso aqui, 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 um pouquinho para isso aqui. Eu também, quando comecei fazer isso, eu também fazia, eu dividia os pouquinho para um, eu queria agradar todo mundo. É errado. Ou você dá para um e fala, eu já dei, eu já ajudei esse, mas ajuda com consciência, não dê esmola, né? Eu acho que isso é muito bom, porque se você dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, como que você vai, uma hora você precisa de cobrar, né? Como que você vai cobrar? Aqui nós temos um problema sério aqui, porque a pessoa está com câncer, aonde vai correr? Corre lá no Gazinho. Corre no Gazinho. Tudo é aqui, né? Um pouco é porque nós ajuda um pouco mais, e esse ajuda um pouco mais, porque ele acaba ajudando todo mundo, né? Toda a sociedade e todo o conceito. Então, esses dias até eu falei que queria falar com o nosso governador aqui, que eu precisava de fazer um monte de coisa aí, mas depois acabei conversando com um, conversando com o outro,
mas falta médico, falta enfermeiro, falta hospital, falta um monte de coisa. Então vamos pedir mais vacina, né? Então já pedi para ele, para o governador, mais vacina. Vamos botar mais, vamos vacinar mais gente, vamos vacinar mais gente, é um meio de coisa. Estive olhando lá, por exemplo, os velhos parou de morrer. Agora quem está morrendo é os mais jovens, porque não estão vacinados, os velhos já vacinados. Então tudo isso ajuda. E se você não faz isso, não ajuda, nessa situação eu tivesse dividido tudo, como que eu ia chegar até onde eu cheguei? Então, nada disso. Você quer ajudar, eu quero ajudar a minha igreja, então ajuda ela, bem ajudada. Vem outro pedir, não, eu já fiz minha parte está feita. Né? Então, isso aqui é bom. Esse aqui é um caminho certo. Eu, por exemplo, eu já formei 2 padres e estou tentando o 3º. Né? Aí. Estou tentando o 3º. Aí, é um gaúcho ainda. Então, isso aqui é bom a gente fazer. Eu acho que esse é o caminho. Então, agora se chega um aqui e fala, mas ajuda a creche. Mas peraí, eu já estou ajudando. Né? De uma forma ou de outra, eu já estou ajudando. Ajuda. Peraí, eu estou ajudando. Estou aqui todo mês aqui, né? Tem mais um outro aí que está fora aí, mas é do Hospital do Câncer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos falar mais um pouquinho aqui de uma coisa bastante interessante que eu aprendi. Hoje eu tenho um menino que ele era para estar sentado aqui nessa mesa hoje. É um menino que me ajudaria muito. Era meu companheiro já desde pequeno, desde os 13, 14 anos, nós estávamos sempre juntos. E falando aqui que eu sempre não faço aniversário há muitos anos, o meu aniversário eu tinha 50 anos, eu nunca mais fiz aniversário. No dia do meu aniversário eu fujo, escapo aqui porque eu não aceito nem cantar parabéns, porque o que eu vou fazer? Eu tenho um ano menos de vida quando eu faço um ano, eu estou um ano mais velho, então eu pego o dinheiro que eu ia fazer a festinha e vou lá e dou ao hospital. Todo ano tem feito isso. E acabei levando os moleques aí para fazer isso também. Esse menino que aprendeu, se você for me dar presente hoje, não dá não. Me dá em dinheiro que eu vou fazer uma doação ao Hospital do Câncer. Acabei levando ele lá um ano, 2 anos, no 2º ano, foi no 3º. Ele falou, olha, ele me chama de vô, eu vou abandonar o senhor. Eu ia fazer administração, não vou mais não. Eu vou virar médico porque um dia eu quero tirar a dor dessas crianças. E olha, com toda certeza, hoje eu pago a faculdade de medicina. Então, gente, vale a pena fazer um pouco de esforço. Vale a pena. Já formei 2 médicos também, né? Então, bom, então isso valeu. Bom, com essas palavras, com esse sentimento, nós encerramos mais um podcast, mais um Pod Mário, com a presença especial do Sr. Mário Gazin, nos trazendo todo esse conhecimento maravilhoso. Sr. Mário, o senhor quer dizer mais algumas palavras para a gente encerrar esse episódio de hoje? Quero. Obrigado a todos vocês que estão nos seguindo. Eu acho que esse foi bastante bruto aí, né? Fica na história. Então, obrigado, Johnny, por estar aqui conosco, toda a equipe. Então, muito sucesso e olha, não desligue. Gostou? Passe para frente. Deixa aí para frente, deixa aí para frente. Se você gostou, passa para frente. Se você não gostou, joga fora. Mas tudo que a gente gosta, passa para frente. Tem um seguidor aí. Vai passando. Eu acho que a rede social é uma coisa maravilhosa. Um beijo a todos vocês e obrigado por estar conosco. Muito obrigado e até o próximo Pod Mário. Obrigado, seu Mário.